Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus e hoje falaremos sobre a oração modelo deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos em Lucas, no capítulo 11, os versos 1 a 4 relatado, e também nós temos em Mateus 6, versos 9 a 13. Vamos a esses textos primeiramente e depois teremos algumas considerações a falar sobre quão significativo foi o termo Pai empregado nesta oração. Em Mateus 6, declara assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós encontramos aqui nos versos 9 a 12 propriamente, a parte então em que Jesus, ao decorrer da sua explanação no Sermão da Montanha, que inicia lá no capítulo 5, se estende até o capítulo 7, e no meio nós encontramos a oração como deveria ser feita, uma oração modelo, não que devesse isso se tornar uma reza repetitiva. Os próprios versos anteriores falaram contra tal costume que havia já entre os pagãos, de vãs repetições, como isso viesse então a fazer com que a pessoa alcançasse o favor de um Deus. Aqui nos versos 9 a 12 nós temos essa oração modelo, mas lemos também os versos 5 a 8, que nos trazem orientações gerais sobre a oração que se contrapõem ao que os judeus justamente procuravam praticar muitas vezes, e Jesus então, condenando principalmente a atitude dos fariseus, que eram então grande parte hipócritas, então revelavam uma aparência de piedade muito grande, mas interiormente estavam cheios de corrupção, enquanto que a reforma verdadeira na vida de uma pessoa, ela começa dentro dela, na transformação interior, e isso vai se expandir de maneira a se manifestar exteriormente. Mas eles tomavam o caminho oposto e se preocupavam então de serem vistos pelos homens. E Jesus então deixa muito claro que para esses a recompensa já foi dada, já receberam sua recompensa de algum reconhecimento, de pessoas admirarem, quererem imitar até as atitudes deles nessa aparência de piedade, mas da parte de Deus não viria nada. Aqui nós vemos que também havia uma atitude arrogante, uma atitude prepotente na oração em pé, e também outras vezes mesmo fora da sinagoga, na rua para ser visto pelos homens. Vemos também a questão de maneira secreta, por isso que fala de fechar a porta, e dessa maneira
abrindo o coração a Deus de maneira secreta, Deus então recompensaria este que se achegasse a Ele em sinceridade de coração. Aqui fala de não usar vãs repetições, e isso não vai garantir ser ouvido ou não por Deus. Deus sabe, na realidade, o que nós precisamos, mesmo antes de abrirmos nossos lábios em prece a Ele. Mas é necessário que, através da oração, muitas vezes, não que nós vamos transformar a vontade de Deus, mas nós mesmos sermos transformados à sua semelhança. E também melhor compreendermos a providência divina, seja quando Ele atende às nossas orações de maneira evidente, claro, ou quando Ele não atende, o porquê que se deu tal coisa. Em Lucas, no capítulo 11, os versos 1 a 4, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Em essência, a mesma leitura nós acabamos tendo aqui em Lucas, mas em outro contexto, Jesus está repetindo novamente essa oração modelo. Uma vez que em Mateus 6 fez parte do seu Sermão do Monte, aqui chega um momento em que eles veem Jesus orando e sentem a sua debilidade, a sua fraqueza espiritual, a sua insuficiência, e pedem a Jesus que Ele os orientasse, ensinasse de como orar. E então, aqui nós vemos mais uma vez Jesus orientando neste sentido. No Fundamentos para a Educação Cristã, na página 309, temos um comentário da autora Ellen White, muito significativo sobre o Pai Nosso. Ela diz assim: Conquanto tivessem as Escrituras que testificavam de Cristo, os judeus não foram capazes de discernir a Cristo nas Escrituras. E embora tenhamos o Antigo e o Novo Testamentos, os homens torcem as Escrituras para escapar de suas verdades. E em suas interpretações das Escrituras, eles ensinam como faziam os fariseus, os preceitos e as tradições dos homens em lugar dos mandamentos de Deus. Nos dias de Cristo, os dirigentes religiosos haviam por tanto tempo apresentado ideias humanas diante do povo que os ensinos de Cristo se opunham em todo sentido às suas teorias e práticas. Seu sermão na montanha contradisse virtualmente as doutrinas dos presunçosos escribas e fariseus. Eles haviam representado tão mal a Deus que ele era considerado um juiz severo, destituído de compaixão, misericórdia e amor. Apresentavam ao povo inumeráveis preceitos e tradições como procedentes de Deus, embora não tivessem um assim diz o Senhor por sua autoridade. Conquanto professassem conhecer e adorar o Deus vivo e verdadeiro, desfiguravam-no completamente. O caráter de Deus, da maneira como era retratado por seu Filho, constituía um assunto original, uma nova dádiva ao mundo. Cristo fez todo o esforço possível para remover de tal modo a deturpação feita por Satanás que pudesse ser restabelecida a confiança do homem no amor de Deus. Ele ensinou os homens a dirigirem-se ao Supremo Governador do Universo pelo novo nome Pai Nosso. Este nome indica sua verdadeira relação para conosco, e quando proferido com sinceridade pelos lábios humanos, é qual música aos ouvidos de Deus. Cristo nos conduz ao trono de Deus por um novo e vivo caminho, a fim de apresentá-lo a nós em seu amor paternal. Nós vemos de maneira clara como que ao decorrer dos séculos a
acabou se perdendo muitas vezes a essência, o sentido de certas orientações que Deus tinha dado ao decorrer de vários séculos para o povo de Israel. Nós encontramos de maneira clara que eles torciam as Escrituras, escapavam de suas verdades e no lugar foram colocados preceitos e tradições de homens que acabavam conflitando com a vontade de Deus. Nós encontramos também aqui que era tão mal representado Deus que era visto como um juiz severo, sem compaixão. Então, uma figura dessa, de forma alguma, alguém chegaria até ele em oração, o chamando pelo nome de Pai, quando então tinha essa figura em mente. Então aqui nós vemos que eles exerceram essa autoridade, desfiguraram o caráter de Deus, e quando Cristo vem, ele procura restaurar esses elementos da fé verdadeira. Satanás procurou deturpar de todas as formas, e Cristo veio de volta trazer o verdadeiro sentido. Cristo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele veio revelar o verdadeiro caráter de Deus e de forma alguma deveriam criar um tipo de conflito entre o Pai e o Filho. Mas então Cristo, através do seu exemplo, ele procurou então ensiná-los como se achegar, como se aproximar a Deus. E aqui diz que aquele que profere essas palavras com sinceridade é qual música aos ouvidos de Deus. Ele tem um amor paternal por nós, está disposto em nos auxiliar. Aqui nós temos também no maior discurso de Cristo, na página 74, a seguinte declaração: ele encaminhou seus ouvintes ao governador do universo sobre a nova designação Pai Nosso. Queria que compreendessem quão ternamente o coração de Deus por eles anelava. Ensinou que Deus cuida de toda a alma perdida, que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. Tal concepção de Deus não foi jamais dada ao mundo por qualquer religião senão a da Bíblia. O paganismo ensina os homens a olharem para o Ser Supremo como objeto de temor em vez de amor. Uma divindade maligna ser apaziguada por sacrifícios, e não um pai derramando sobre seus filhos o dom do seu amor. Mesmo o povo de Israel se tornara tão cego ao precioso ensino dos profetas acerca de Deus, que essa revelação de seu paternal amor era coisa original, uma nova dádiva ao mundo. Realmente é de se espantar o desvio que acabou ocorrendo por parte dos judeus nesses aspectos, se assemelhando cada vez mais à visão que tinham de Deus os pagãos. Nós encontramos então nos pagãos não necessariamente uma visão que Deus seria a totalidade da justiça, da bondade, do amor, que em Deus se encontra a essência disso tudo. Nós encontramos que a divindade poderia ser maligna e que através de sacrifícios excruciantes poderia se alcançar alguma misericórdia ou aplacar a ira, pelo menos, daquele Deus. Quão diferente a concepção dada pelas Sagradas Escrituras. Senão a Bíblia, nenhuma outra religião nos traz tal designação de todo amor, um amor realmente de um pai para com seus filhos. No Obreiros Evangélicos, na página 209, nos diz também o seguinte: o grande Deus nos ensina a chamar-lhe Pai. Ele deseja que compreenda quão ansiosa eternamente seu coração se compadece de nós em todas as nossas provações e tentações. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. Mais depressa a mãe se esqueceria de seu filho do que Deus de uma alma que nele confia.
Então, realmente, Deus está disposto a nos livrar das tentações. Deus está disposto a nos guiar através das provações, não para sermos destruídos, mas refinado o nosso caráter. Ele é um Pai amoroso que nos guia para o que é melhor para cada um de nós. No Grande Conflito, na página 652, declara: o mistério da cruz explica todos os outros mistérios. À luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos, como nunca antes, a significação daquele título enternecedor, Pai Nosso. Na cruz, nós encontramos o ápice da revelação divina. Nós vemos que Cristo veio ao nosso encontro. Se, tal como aquele pastor, Deus não tivesse vindo atrás de nós, desgarrados, nunca volveríamos ao aprisco de Deus. Encontramos que na luz que emana do Calvário, os atributos da divindade são manifestos de maneira correta. Nós vemos misericórdia, ternura, amor paternal, mas também vemos santidade, justiça e poder. O pecado não poderia ficar sem ser pagado. Era justa a condenação eterna para este mundo e seus seres. A partir do desvio, então, dos nossos primeiros pais, se uniram com o grande rebelde, mas uma segunda oportunidade foi dada para a humanidade através de Cristo. Cristo, então, o substituto divino em nosso favor, nos traz um equilíbrio perfeito, de maneira que os atributos de Deus não se cancelam, mas se complementam numa maneira perfeita, da qual nenhum juízo humano poderia ser capaz de encontrar tal condição. Mas satisfaz a justiça de Deus, satisfaz a sua misericórdia nos salvar. E dessa forma, possamos então, através da bela história do nascimento de Cristo, sua vida sem pecado, sua morte expiatória e sua ressurreição, possamos ser levados aos pés de Cristo, depositarmos o nosso fardo de pecados e sairmos libertos da culpa do pecado e prontos para a atuação do Espírito Santo, nos libertando das garras do pecado. Esse é o desejo para a minha vida e para a vida de cada um que agora nos ouve. Amém.
e o